Portas Abertas, que age no mundo inteiro, né? Acima de tudo é um movimento de oração, né? O DIP, que acontece em acho que mais de 12 mil igrejas aqui no Brasil, nesse dia, é um movimento de oração. É para a gente clamar, é para a gente conhecer a realidade e saber mesmo o que está acontecendo, como a gente pode orar por esses irmãos no mundo inteiro. Não é, em primeiro lugar, assim, para ter emoções, né? Para mexer com as nossas emoções, para a gente, porque imediatamente você sente ou tristeza, ou talvez pena, ou raiva, né? Com tudo que acontece, mas não é essa a razão, o propósito. É realmente para a gente orar. E a gente vai separar esse momento no final do culto e que você pudesse ter isso no seu coração para continuar orando por esses irmãos. Seguindo também as postagens da Portas Abertas, no site, né, de Portas Abertas tem várias informações, porque a oração é realmente a única coisa no final, o que a gente pode fazer de forma prática, né, por esses irmãos. Não podemos ir lá entregar comida, né, ajudar com roupa ou de alguma forma assim. Podemos ajudar com as nossas orações e podemos ajudar alguns projetos que Portas Abertas tem, que trabalham muito com, que se chama advocacy, que é fazer conhecido, né, conhecida essa situação que os cristãos presos vivem, dar uma voz aos cristãos presos e levar isso diante de pessoas de influência e com o propósito de realmente trazer mudanças, né, de normas sociais e institucionais que são contra o Evangelho. Mas a gente sabe que a oração, o que nós podemos fazer, move montanhas. Quando nós lemos no livro de Atos que Pedro estava preso, também lemos que a igreja inteira orou. E aí Deus mandou um anjo e libertou, né, Pedro da prisão, até pela surpresa, né, de muitos aí que estavam orando, mas Deus responde à nossa oração. Deus pode mover as montanhas. Deus pode fazer essas coisas milagrosas, mas a gente também sabe desses milhares de cristãos que tem hoje nas prisões, muitos não saem, né, da prisão, muitos ficam ali. E aí a gente precisa orar para que esses cristãos sejam fortalecidos na fé, né? Que eles não venham perder a esperança mesmo nas celas onde eles estão, que eles possam se manter firmes e continuar, mesmo na prisão, a propagar o Evangelho sem medo. Porque o propósito das prisões é tirar a voz, né, dos cristãos, parar que eles vivam o Evangelho. E um dos versículos que nos chama bastante atenção em relação a isso e essa identificação que nós temos com os nossos irmãos está em Hebreus 13, versículo 3, onde o autor diz: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Olha como é forte, né? Não apenas, estou pensando neles, né? Uma mera lembrança, mas realmente uma identificação, um convite para oração, se colocando, né, na situação deles. Se a gente fizer isso por um momento, como seria? Imagina só comigo como seria se nós, aqui no Brasil, estivéssemos vivendo essa situação, como o verso diz, né? Como se aprisionados com eles. Então temos uma reunião, de repente a polícia entra e leva um de nós, ou leva todos, né? E aí você não sabe o que vai acontecer. Você está, em primeiro lugar, separado da sua família, né? Talvez o teu cônjuge ficou em casa, teus filhos, teus pais. Você não sabe se você vai ver eles de novo, né? Você não sabe o que vai acontecer. Vão colocar vendas nos teus olhos, você vai se sentir totalmente indefeso, porque nem sabe para onde estão te levando, né? Qual é o próximo passo, o medo daquilo que eles vão fazer com você. Vai ter uma execução, apenas, em aspas, tortura, trabalho forçado. O que espera você depois que você foi levado daqui? A preocupação com a própria família, né? Quem vai cuidar dos filhos pequenos? Quem vai cuidar dos meus pais idosos, né?
Será que eu vou ver eles um dia novamente? Em países muçulmanos, geralmente o cônjuge é obrigado a se divorciar, né, do cônjuge que foi preso por causa da fé em Cristo. Você provavelmente é jogado numa cela minúscula em que você não tem nem espaço para se deitar. Aliás, provavelmente você é proibido de se deitar e tem que ficar em pé ou ajoelhado de alguma outra forma. Provavelmente você vai ficar em confinamento solitário, que você não vê nem a luz do dia, nem uma janelinha você não tem contato nenhum com outras pessoas. Se um guarda entrar, você é proibido de olhar nos olhos, fazer contato com esse guarda, e você não tem, né, nenhuma troca. Você tem provavelmente água e pão uma vez por dia e interrogatórios diariamente. Ou é o dia inteiro, ou é de madrugada que eles tiram você da cela para ser interrogado, as mesmas perguntas, né? Você é cristão mesmo? Quem estava com você? Dá os nomes dos outros. E uma hora você fica sem perspectiva de sair desse lugar, desse confinamento, né? Você perde a família, né? A sua carreira que tinha, uma vida digna. Talvez 10 anos, 15 anos se passam e você não tem perspectiva nenhuma. E ainda acima, você é tratado como um animal. Você tem apenas um número, porque o seu nome ninguém sabe, ninguém quer saber. Então a gente se imagina assim, como aprisionado com eles. Mas, em Romanos 5, também temos a glória que nós temos, a esperança da glória. E esse é o texto, né, os versículos do DIP 2021, o Romanos 5, os versículos de 3 a 5. Mas eu quero começar com vocês no início desse capítulo 5. Romanos, que nessa parte fala da justificação, né, que nós somos justificados em Cristo, né, justamente como se a gente nunca tivesse pecado. E nos primeiros 2 versículos de Romanos 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. São pessoas justificadas pela fé que estão sofrendo. São irmãos em Cristo, né? São irmãos que vivem a mesma realidade que nós temos em nosso coração, né? Eles foram justificados, foram perdoados, têm paz com Deus, eles estão firmes na graça do Senhor, sabem que não é por merecimento, mas pela fé no sacrifício de Jesus, né? E eles também têm a esperança da glória, que se a gente passar dessa vida para outra, a gente vai abrir os olhos na presença de Jesus, na glória dele, seremos glorificados. E é exatamente por esta razão que eles estão presos. Eles não cometeram crime nenhum. É apenas pela fé em Cristo que nós também temos. Se nós tivéssemos nascido lá no Irã, ou lá na Eritreia, ou o que for, a gente também correria o mesmo risco, né? O mesmo perigo, porque a gente tem a mesma fé que eles. E nos versículos de 3 a 5, diz assim: não só isso, né? Não só gloriamos na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não se decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança que não se decepciona, né? A gente não se gloria apenas na glória eterna, né, de Deus, mas nessa esperança da glória, mas também nas tribulações. A gente tem tribulaçõezinhas, né, comparado com as tribulações que os irmãos têm em outros países. Mas Jesus nos prometeu isso: no mundo tereis aflições, porque me odiaram, vão odiar vocês. Assim como Jesus sofreu, e muito mais, obviamente, do que qualquer um de nós, ou todos nós juntos,
nós também vamos sofrer. Como seguidores de Jesus, como cristãos de verdade, também vamos sofrer de alguma forma. E essa forma pode ser diferente, né, para cada um, dependendo de onde nascemos, onde estamos. Mas a Bíblia nos afirma que, como nós somos participantes dos sofrimentos em Cristo, também seremos participantes da glória, né? Da glória eterna em Jesus. E as tribulações são permitidas por essa razão, para nós, de certa forma, preparar para essa glória, né? Porque nós vamos ter um caráter de Cristo, nós vamos ter forjados em nós a maturidade de alguém que é cada vez mais parecido com Jesus. E obviamente ninguém busca essa tribulação, ninguém tem prazer nela, né? Eu quero crescer dessa forma, cadê as tribulações, né? Vou mergulhar nelas. Não. Elas vêm naturalmente. Mas quando elas vêm, a gente está lembrado que a esperança que a gente tem em Cristo é muito maior do que qualquer tribulação terrena, qualquer situação adversa que a gente possa viver aqui nesse mundo. E porque nós fomos justificados, nós temos a esperança da glória. Então, quando um cristão sofre, ou nesses casos que a gente fala, é perseguido e preso, né? Ou por causa da população, do governo, de familiares e amigos, quando é privado de necessidades básicas, quando é aprisionado e fica lá na prisão por anos e anos, quando é pressionado a negar a fé e não mais pregar o Evangelho e ainda assim não abre mão da sua fé, ainda assim prefere seguir Jesus, né? Ainda assim prefere a prisão do que ter todos os seus direitos e toda a sua vida, isso resulta em glória para Deus. Porque as pessoas veem que essa pessoa realmente está determinada, essa pessoa é de outro planeta, né? Vamos dizer assim, não é desse mundo. O que faz esses irmãos passarem tantos anos sem a perspectiva, né, de serem libertos? É a esperança da glória eterna. É a esperança que eles têm por causa do Espírito neles, né? Que diz no versículo 5, né, que Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. O Espírito está com eles, motivando, encorajando, dando esperança, né, fazendo esse amor de Deus, esse amor ágape vivo dentro deles para que eles possam superar qualquer situação. E aí as pessoas vêm, podem tirar até a liberdade, os direitos, a saúde, né, desses irmãos, mas ninguém consegue tirar essa realidade do coração, que eles têm o Espírito Santo e a esperança da glória. E quando a gente vê o que essa tribulação pode, com a perspectiva correta, produzir, né, nos versículos 3 e 4, é perseverança, o caráter aprovado e esperança. É admirável ver a perseverança que esses irmãos têm, né? A determinação que eles têm. Porque se a gente se pergunta, será que hoje eu estaria disposto, né, a abrir mão de tudo para seguir Jesus mesmo na prisão? Né? Até onde, né, eu iria? E obviamente você tem que determinar isso antes de qualquer coisa acontecer, né? Você tem que pensar, antes de qualquer tribulação acontecer, bom, eu estou com Jesus até o fim, ou tem certas coisas que eu falaria, não sei, né? Até que ponto eu estaria disposto a sofrer para Jesus. Mas é admirável ver a perseverança que eles têm, a confiança em Deus que Ele vai sustentar, que Ele vai ser fiel até o fim. E ao invés de duvidar, eles confiam. Uma submissão que você vê na vida desses irmãos, a todas as circunstâncias adversas que Deus permitir. E ao invés de murmurar, eles se submetem. Que a gente provavelmente já seria o primeiro para murmurar, né? Quando tirem o nosso conforto. Uma jovem cristã, ex-muçulmana no Irã, ela falou assim: pense em como você ama profundamente alguém e sempre que você pensa sobre essa pessoa, você se conforta, você sorri inconscientemente e pode suportar tudo. Então, nada mais parece tão importante.
Jesus Cristo é assim para mim. Eu realmente o amo e no início fiz um pacto com Ele para permanecer fiel. Ele é meu amor divino que nunca muda. Que lindo, né? Essas palavras de uma irmã que sofreu. E nós podemos, né, fazer que essa perseverança cresça mais ainda quando nós nos unimos a esses irmãos através da oração. Que eles possam perseverar nesses momentos. E o resultado final é um caráter aprovado e a esperança. Um caráter maduro, né? Mas isso custa para eles, para nós também, porque como o ouro e a prata são refinados, né? São provados pelo fogo, né? Então tem alguma situação que vai esquentar até o momento que você não, parece até que não aguenta mais, né? Mas é assim que nós somos forjados, né? Dentro do forno, né? Da fornalha do caráter maduro. E nós vamos ter uma experiência real da fidelidade e da graça de Deus, que vai fazer surgir um testemunho para multidões, que veem que essa pessoa realmente está vivendo uma vida autêntica, né? Não apenas da boca para fora, não apenas quando está tudo maravilhoso, mas também quando tudo vai ruim, né? Tudo vai mal. Uma pessoa que tem o amor de Deus transbordando no coração dela pelo Espírito Santo, tanto que você vê esses irmãos orando, intercedendo pela conversão dos carcereiros, né, dos torturadores. E uma vez que estão dentro, estão soltos, não se esquecem, mas não com raiva, mas com misericórdia, com paixão, né? Com compaixão olhando para essas pessoas. Mas o princípio do nosso texto é o mesmo para todos. Embora a gente não sofra tanto, né, quanto muitos irmãos no mundo, nós temos a mesma esperança da glória. E Deus é tão fiel para cuidar e nos socorrer em todas as tribulações terrenas, né, quanto Ele é fiel a eles no mundo inteiro. E nós nos gloriamos nas tribulações que nos levam a uma confiança maior em Deus. Com isso em mente, vamos pensar agora nesse contexto, né, de cristãos presos. Nós vamos ver um vídeo curto e depois falar sobre alguns países, né, que apresentam, na verdade, que tem o maior número de cristãos presos hoje. Que isso? Não me solta! Me solta! Não! Onde vocês estão levando meu marido? Ai, papai! O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e, às vezes, até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam
pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. Então, cristãos presos, a gente viu que essa é uma forma, né, da perseguição, uma forma que sempre existiu, que, né, as pessoas são presas, interrogadas, torturadas por se recusarem a negar Jesus. Uma forma que existe desde o começo da igreja, né? Aliás, nos primeiros 300 anos da igreja, teve várias ondas de perseguição pelo Império Romano, né, até que em 313, Constantino, né, tornou a igreja, o cristianismo, né, a religião oficial. E aí parou um pouco, mas depois voltou outra vez. Então, desde o começo a gente vê a perseguição e a prática, né, de prender os cristãos também. No começo foi mais esporádico, mais localizado, mas depois do incêndio de Roma em 64 depois de Cristo, né, se espalhou pelo império inteiro. Foi que, né, aconteceu que houve um grande incêndio em Roma e Nero, o imperador na época, culpou os cristãos, né? Eles foram o bode expiatório, né? E aí muitos foram torturados, foram queimados, mas foi uma coisa local ainda. Porém depois se espalhou pelo Império Romano inteiro. Uma razão até por qual a gente tem grande parte do Novo Testamento escrito da prisão, né? Paulo muitas vezes preso. E em 250 depois de Cristo houve provavelmente a maior onda de perseguição, a mais violenta, em que o imperador na época exigiu que todos os cidadãos oferecessem sacrifício aos deuses romanos, né? E aí, cada um que fez isso ganhou um certificado, né? E quem se negou foi preso ou executado. Então, imagina os cristãos, né? Nesse dilema, né? Vou fazer apenas, em aspas, né? Vou me ajoelhar diante desse Deus, ganhar um certificado, mas assim, no final não sou adorador desse Deus. Ou não posso fazer isso, né? Não posso me ajoelhar diante de uma estátua dessa. E aí, obviamente, muitos foram mortos, né? E essa prática continuou em anos depois também. E a prática, né, da prisão, obviamente, existe até hoje. No século XX, nós vimos a perseguição contra a igreja crescendo de uma forma gigantesca. Foi o século mais violento, mais derramamento de sangue. E pouco foi feito para levantar a voz dos cristãos perseguidos, né? A igreja livre, em geral, sabia pouco a respeito dos irmãos, né? Hoje, até dia 30 de setembro de 2020, que foi feito o levantamento, tem um total de 4.277 cristãos. No vídeo até falou um número menor, então tem crescido mais ainda. Cristãos que foram detidos ou condenados por causa da sua fé. E cristãos condenados contam todos aqueles que foram condenados à prisão, a campo de trabalho forçado ou até hospitais psiquiátricos, né, onde eles vão como punição. Países onde mais tem cristãos presos, como nós vimos no vídeo, são a Eritreia, na África, né, a China, o Irã e a Coreia do Norte. Nós vamos falar sobre 3 desses países, né? A China a gente vai deixar fora, só falar de forma secundária. E vamos falar em primeiro lugar sobre o Irã. O Irã, nessa lista
de países, né, onde tem cristãos perseguidos, está em 8º lugar. Então, 8º lugar no ranking, né, que a Portas Abertas lança todo ano na lista mundial de perseguição. A razão pela prisão no Irã é por causa do islamismo, né? Por causa da opressão islâmica, uma paranoia ditatorial, e a maioria dos cristãos presos ali cumpre a sua pena numa prisão em Teherã, né, na capital. Os prisioneiros lá são torturados através de privação de sono, agressões físicas e verbais, mas descobriram que existem métodos assim sistematizados, modernizados, que costumam deixar sequelas, né, tanto emocionais como mentais. 2 irmãs saíram de lá depois de 8 meses estarem presas ali e contaram como que foi a experiência. Elas falaram que elas dormiram no chão com mais 30 a 40 prisioneiras ali. Tinha uma pequena janela apenas nessa sala. No verão era um calor horrível, no inverno era um frio que não era para aguentar, congelante. As luzes ficavam acesas a noite inteira, com as televisões ligadas com propaganda estatal sem parar o tempo todo, e eram tratadas como animais ali. Nos últimos anos, muitos foram presos por denúncias, e simplesmente pelo aumento, né, da agressão e atos violentos por parte das autoridades. As prisões geralmente acontecem na invasão de cultos domésticos, né, que é assim que os irmãos se encontram, mas alguém denuncia, alguém fica sabendo, e aí na hora que você se encontra, eles entram lá e levam todo mundo. Em 2018, o pastor e a sua esposa foram condenados a 10 anos de prisão por organizarem pequenos grupos bíblicos e por propagarem o evangelho. Nesse período todo, mais ou menos 115 cristãos iranianos foram presos. E eles só podem ser libertos por pagar uma fiança. Uma fiança que o Estado coloca, né, um valor exuberante, né, que chega até 200 mil dólares. Forçando os cristãos, né, a entregarem casas, negócios e ficam com nada. Uma vez que eles são libertos, geralmente eles fogem do país e tentam viver fora do Irã. Só em 2020, cristãos iranianos pagaram cerca de 6,7 milhões de reais de fiança. E, às vezes, organizações internacionais ajudam, né, porque uma família, uma pessoa só não tem como pagar um valor desse. Vamos ver um pequeno testemunho. Eram 9 horas da noite. Eu podia ouvir a campainha do prédio tocando. Pela câmera vi que era a polícia secreta e eles gritavam meu nome. Eles batiam na porta tão forte que o barulho era muito alto e a porta tremia. Então fui até a minha filha, que acordou com o barulho. Ela estava tremendo e eu a abracei e disse: "Não se preocupe, eu estou aqui com você." A única coisa que conseguíamos fazer foi trancar a porta por dentro. Depois de um tempo, eles foram embora. Esta é Raquel. Ela e o marido lideravam uma igreja secreta no Irã. Enquanto o marido levava a filha para a escola, ela foi presa. Um dia, 2 policiais apareceram, me colocaram no carro e me levaram direto para a prisão. Quando eu entrei, vi muitos policiais lá. Fiquei com medo. A atmosfera do lugar era ruim, dava para sentir. Um dos agentes me deu uma venda, mandou eu colocar nos olhos e esperar ali. E enquanto eu cobria os meus próprios olhos, eu era inundada com medo. Eles me colocaram em um quarto bem pequeno. Quando fecharam a porta, eu me sentei e só conseguia chorar. Eu perguntava para Deus: por que o Senhor me trouxe até aqui? Eu não gosto desse lugar. Eu quero que o Senhor me tire daqui. E quando me lembrei da minha família, do meu marido e da minha filha, tudo ficou mais difícil. A prisão foi difícil para a cristã.
Quando não estava na cela totalmente sozinha, era interrogada e insultada pelos policiais. Raquel pensava e se preocupava muito com a filha. Ela não a havia preparado para isso. Um dia, eu ouvi uma voz lendo o Evangelho de João. Isso me encorajou em meio ao medo e à doença. Então comecei a orar pela minha filha, pela minha família. Eu orava com força e coragem. Após 2 semanas, pude ouvir a voz da minha filha. Eu só chorava. Uma mulher muçulmana dizia: "Você não se envergonha de desperdiçar a sua vida assim? Para quê? Por Jesus Cristo?" Então eu dizia: "Jesus Cristo mudou meu coração. Ele é a verdade." Raquel finalmente foi liberta e, após pagar fiança, fugiu do país. Hoje, a família mora em outro país, lutando para sobreviver. Uma família marcada por duras experiências, mas que cresceu na fé. Tem vezes que eu penso: como eu passei por isso e sobrevivi? Eu acredito que o Senhor me carregou através das orações. O que posso dizer? Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo que habita em nós está vivo. Quando vejo esta paz, o conforto e a alegria do Espírito Santo em mim, eu não quero mais nada. Então eu posso dizer que tudo vale a pena. Assim como Raquel e o marido, muitos pais são desafiados diariamente para ensinar valores cristãos aos filhos. Você pode ajudar a prepará-los a transmitir esse ensino aos filhos. Bom, vamos falar da Eritreia, o segundo lugar, segundo país. A Eritreia está no 6º lugar na lista mundial de perseguição. A perseguição na Eritreia, a gente sabe muito pouco sobre esse país, né? É um nível extremo e em todas as esferas da vida. As pessoas lá, para você ter uma noção, são mantidas em péssimas condições. Muitos ficam, olha só, enclausurados em containers, né? África, sol, né? Imagina o quão quente fica ali, temperaturas escaldantes. Outros prisioneiros são levados por túneis subterrâneos, muitas vezes em áreas desérticas. E quando os oficiais percebem que precisa de mais espaço para os prisioneiros, aqueles que estão ali cavam mais túneis para abrir mais espaço para os prisioneiros. Uma comissão de inquérito da ONU afirmou que o governo tem cometido crimes contra a humanidade há 25 anos, principalmente a partir do ano de 2002. 2002, a Eritreia decidiu proibir a adoração de qualquer religião, a não ser o islamismo sunita e algumas igrejas toleradas, que são a católica, ortodoxa e luterana. Entre junho e agosto de 2019, olha só, em 3 meses só, foram presos 150 cristãos, homens, mulheres, crianças. Foram pegos todos em áreas que foram principalmente dominados por grupos extremistas, né, muçulmanos. Desde abril de 2020, pelo menos 45 foram presos, tudo durante de cultos domésticos e até cerimônias de casamento. E o governo justificou, que era 2020, né, que todos foram presos só por violar as restrições, né, as medidas, né, as restrições por causa do Covid, da pandemia. Se estiver pingando aí, né? Fica de olho na câmera, no computador. Vocês ainda conseguem ouvir? Dá para ouvir? Ok? Falta pouco. A gente já vai orar e a gente faz pequenos grupos, tá bom?
Mas também alguns cristãos foram libertos. Esse é um motivo para agradecer. Em 2020, setembro de 2020, 27 cristãos foram libertos após pagarem uma fiança, né, e assinarem um documento que nunca mais estariam envolvidos em atividades religiosas. 26 de fevereiro desse ano foram libertas 21 mulheres cristãs que ficaram presas 3 anos e 3 meses. Coreia do Norte, o último país na nossa lista, a Coreia do Norte em primeiro lugar nesse ranking, né, de perseguição mundial desde 2002, em primeiro lugar. Não mudou, também não tem previsão de mudar tão cedo, né, de sair do primeiro lugar. E o tipo de prisão principal usado lá é o campo de trabalho forçado, né? Então são realmente milhares, como a gente viu no outro vídeo, que estão presos assim. Uma investigação da ONU em 2014, né, vem mostrando, né, que existem crimes contra a humanidade, né, nesse país. Evidências de homicídios sistemáticos, incluindo infanticídio, tortura, perseguição aos cristãos, violência sexual, aborto forçado, fome e sobrecarga de trabalho. É difícil até saber exatamente quantas pessoas estão presas, né, nesse sistema. A ONU, em 2014, também publicou um relatório que estima que haja entre 80 e 120 mil presos ali. Mas muitos acreditam que esse número passa até de 200 mil presos. Estima-se, a Porta Abertas estima que nesse número são mais ou menos de 50 a 70 mil cristãos, né, norte-coreanos que estão ali nesses campos de trabalho. Há 3 tipos de prisão no país. Os centros de detenção, onde os prisioneiros vão em primeiro lugar, são interrogados, né, muitas vezes torturados. Tem os campos de reeducação, se os prisioneiros não são considerados prisioneiros políticos ou presos políticos. As condições são ruins, né, nesses campos de reeducação, porém geralmente fica próximo ao lugar de origem da pessoa. Então, pelo menos a família pode ir e levar comida, e levar roupa, e cuidar da pessoa um pouco. Eles trabalham o dia inteiro e à noite tem aulas de reeducação, né, onde eles são ensinados a ideologia Juche, que chama, né, que são os ensinamentos a respeito da família de Kim Il-sung, né, que é o presidente lá. O trabalho é muito exaustivo, óbvio, trabalham o dia inteiro e pode até ser perigoso. Por exemplo, quando eles trabalham em minas, né, muitos não sobrevivem a esse tipo de trabalho. E ainda tem o terceiro tipo de prisão, que é campo de trabalho para crimes, né, mais sérios, para aqueles que realmente são inimigos do Estado, que inclui os cristãos ou qualquer pessoa, né, que se opõe ao regime da família Kim. Não há aulas de reeducação, porque são considerados casos perdidos, né? E não há fuga desses campos. Eles trabalham até a exaustão. Quando não conseguem trabalhar mais, eles são executados e às vezes ainda usados para experimentos. Isso tudo lembra muito de campos de concentração dos nazistas, né? Cristãos ocidentais geralmente acabam em outros lugares, outras prisões, né? Porque alguma coisa sempre acaba, né, vazando e mostra em outros países. Geralmente também são considerados como moeda de troca, né? Então eles soltam recebem outros favores. Eventualmente essas pessoas voltam ao seu país de origem, né? Americano, canadense, australiano, o que for, mas às vezes acontece também que realmente mostra o que acontece, nem mostra tanto, mas o que deve acontecer nesses lugares, como foi o caso de um estudante americano nos últimos anos, né, Varmbier, que viajou com um grupo de turistas lá
foi acusado de ter roubado uma propaganda do hotel e foi um cartaz de propaganda e foi sentenciado a 15 anos de prisão. Depois de 2 anos ele foi solto, né? Muitas negociações entre os governos. Foi enviado para os Estados Unidos, mas num estado vegetativo. E ele não voltou mais, ele morreu nos Estados Unidos, né? Logo depois que ele foi solto. Há ainda, por isso eu fiz a menção à China, ainda um número desconhecido de chineses dentro da Coreia do Norte, porque muitos, né, norte-coreanos fogem para a China e existem grupos que trabalham de forma secreta com esses refugiados, né, grupos cristãos, mas aí se tornam alvo, né, da polícia secreta, né, dos espiões norte-coreanos e muitas vezes são sequestrados. E quando são sequestrados, são sentenciados a no mínimo 15 anos de trabalho forçado nesse tipo de prisão. Então são essas as informações que eu tenho hoje, apenas né, uma passagem por cima daquilo que acontece. Vamos assistir um último vídeo. Eu também quero disponibilizar para vocês a história toda dessa mulher que se chama Prisioneira 42, porque esse é o número que ela recebeu, né, tirando a identidade dela. Se vocês tiverem tempo depois, eu vou postar no grupo esse testemunho dela todo, que é chocante mesmo. A gente vai apenas ter um vislumbre aqui nesse vídeo e a gente encerra com isso. Eu nasci na Coreia do Norte, um país onde falar o nome de Jesus pode levar à morte. Há décadas, o regime Kim demanda aliança total. Como resultado, a Coreia do Norte entrou em guerra com o cristianismo. A Portas Abertas estima que, hoje, entre 50 e 70 mil cristãos estejam presos na Coreia do Norte por causa da fé. A maioria não sobrevive. Eu fugi para a China, achei um lugar seguro, as pessoas ali me falaram sobre Jesus e decidi segui-lo. Mas fui presa e voltei para a Coreia do Norte. Eu acabei em um campo de trabalho forçado. Ali, eu não tinha nome. Eu era conhecida por um número, Prisioneira 42. Fui colocada na solitária. Eles disseram que ouviram de uma outra prisioneira que eu acreditava em Deus. Todos os dias eles me perguntavam a mesma coisa. Por que eu estava na China? Quem eu conhecia lá? Eu ouvi sobre a Bíblia? Eu era cristã? Mas dizer, sim, eu amo Jesus, significaria morte. E a morte é bem lenta. Será que há outros cristãos aqui? Eles oram por mim como eu oro por eles? Eu sei que vou morrer aqui. Serei descartada como um animal. E outra pessoa entrará no meu lugar. Vestirá as minhas roupas e se tornará a Prisioneira 42. Até lá, tudo o que posso fazer é orar e cantar essa canção. Com lágrimas, meu coração anseia por meu pai nesta prisão. Pai, por favor, aceite sua filha pecadora. Por favor, proteja-me em sua fortaleza e sob seu escudo. Leve-me embaixo de suas asas. Guia-me para as suas bênçãos diariamente. Como milagre, a Prisioneira 42 foi libertada, fugiu novamente do país e encontrou refúgio na Coreia do Sul. A Portas Abertas estima que entre 300 a 500 mil cristãos seguem Jesus secretamente na Coreia do Norte. Ore pelos cristãos norte-coreanos que estão em campos de trabalho forçado. Ore pelas famílias que adoram igrejas secretas. E para que todas as vezes que os cristãos abram a Bíblia, sua fé seja encorajada por um espírito de poder e amor, não de medo. Lugares seguros na China, apoiados pela Portas Abertas, entregam abrigo, alimentação, medicamentos e a esperança do Evangelho para refugiados norte-coreanos. Apoie cristãos norte-coreanos refugiados na China. www.portasabertas.org/2